A presença hoje é de um especialista em direito, doutor Bruno Silveira, especialista em direito empresarial, de fusões e aquisições, direito público. É com o doutor Bruno que a gente passa a conversar agora. Tudo bem, Bruno? Como vai? Tudo bem, Sérgio? É um privilégio pela descendência, mas um peso também, porque você tem que corresponder ao nome que te projetou no mundo jurídico do Espírito Santo, que é o doutor saudoso e querido Paulo Silveira, Paulo Antônio Silveira, meu querido né? pai. Então, é um legado, mas ao mesmo tempo é um peso, Muito grande, hein? muito grande. É uma responsabilidade muito grande. E como é que tá, Bruno? Tá tudo bem? Tudo Como é que ótimo, tá as atividades aí no direito empresarial? tá tudo correndo muito bem, trabalhando bastante aí junto ao Poder Judiciário e em prol dos nossos clientes, está indo tudo ótimo. Junto ao Poder Judiciário. E você, o Bruno, você sempre se notabilizou, inclusive junto aos seus colegas de direito, pelo seu pendor para poesia. Sim, Você era um. Você é E como é que está essa relação? O direito matou essa veia sua poética? muito, não, muito pelo contrário. Foi mais um legado que meu pai me deixou. Certa feita, eu tinha por volta de 12 anos de idade, e meu pai gritando o nome das minhas irmãs com muita alegria, e eu com sede de ganhar primeiro o que ele tinha para dar, eu corri na frente, era um dia de verão, e na hora que eu cheguei perto do meu pai, ele me deu um livro, e me obrigou a decorar uma poesia chamada José, de Carlos Drummond Aí, de Andrade. e agora, José? E agora José. Foi ali que eu comecei minha paixão pela poesia. E hoje eu tenho alguns hobbies, né? E meu principal hobby que me acalma muito, me acalenta muito, é a poesia. Mas no caso que é ler, Ler declamar. e recitar poesias. Você tem uma poesia de preferência? Eu tenho. As é, musas, chamadas musas, as que a é, gente ama na tem, arte. tem uma poesia que eu considero a oitava maravilha do mundo, que é uma poesia de um português, Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro, ele nasceu em 1850, faleceu em 1923. Ele, com 33 anos, fez obras belíssimas. E dentre essas melhores obras de Guerra Junqueiro, eu selecionei, por indicação paterna, eu selecionei uma poesia chamada Caridade e Justiça. Alguma coisa a ver com o seu ofício? Não, né? Não, Caridade e Justiça é um duelo entre um dos maiores corruptos que a humanidade já teve, chamado Judas, com sua própria consciência. Pode exercitar aí seus dons de declamador para nós? Vamos lá. Caridade e Justiça é uma poesia bastante longa. Se eu for declamá-la inteira, ela demora uns 13, 14 minutos. E eu vou pontuar um pedaço, um trecho dela que eu acho muito importante para o momento que nós estamos vivendo aqui no Estado do Espírito Santo, que Sim. são crises de corrupção muito severas. Essa poesia, esse trecho fala o seguinte: é o momento em que Judas encontra com a consciência dele. Então fala o seguinte: no momento em que havia grande escuridão, Cristo sentiu alguém aproximar-se. E então viu surgir do horror das trevas mudas o covarde perfil sacrílego de Judas. O traidor, contemplando o olhar do Nazareno, tão cheio de desdém, tão nobre, tão sereno, convulso de terror, fugiu. Mas nesse instante, surgiu-lhe frente a frente um vulto de gigante, que bradou: És chegado, enfim, o seu castigo. O traidor teve medo e balbuciou: Amigo, que pretendes? Dize por que esperas? Quem és tu? Sou o remorso, um caçador de feras, disse o gigante. Ando há mais de 6.000 anos a caçar pelos mundos as almas dos tiranos, do traidor, do ladrão, do vil, do celerado. E depois de as prender, tenho-as encarcerado na enormíssima jaula atroz da expiação. E quando eu entro ali, na imensa confusão de tigres, de leões, de abutres de chacais, de rugidos febris, de gritos bestiais, fica tudo a tremer, quieto de horror e espanto. Caim baixa a pupila e vai deitar-se a um canto. E quando, em suma, alguns dos monstros quer lutar, azorrago com a luz febril do meu olhar, dando-lhe um pontapé como num cão mendigo. Já sabes quem eu sou, Judas? Anda comigo. Como um preso que quer comprar um carcereiro, Judas tirou do manto a bolsa de dinheiro, dizendo-lhe: Aqui tens, e deixe-me partir.
O gigante fitou-o e começou a rir. Houve um grande silêncio. O infame Iscariote, como um negro que vê a ponta de um chicote, tremia. Finalmente o vulto respondeu. Judas, podes guardar esse dinheiro. É teu. O ouro da traição pertence-lhe ao traidor. Como um riso à inocência, como um aroma à flor. Esse ouro é para ti o teu eterno pesadelo. Oh, guarda-o. Guarda-o bem que eu quero derretê-lo e lançar-te depois. Cáustico, vivo, ardente. Lançar-te gota a gota, inexoravelmente em cima da sua consciência. A pútrida, a execrável. Com ele hei de fundir algema inquebrantável, a grileta que a tua esquálita memória trará, arrastará pelas galés da história durante a eternidade ilimitada e calma. Essa bolsa que aí tens é o cancro de tua alma. E aí a memória de Judas, a consciência de Judas vai arrasando Judas até Caramba. a sentença fatal. E você estende ao longo. Você fez nós usamos esse primeiro bloco para você fazer essa parte. Sim, E você segura o texto todo de cabeça? todo de cabeça. 13 minutos. 13 minutos, 13, 14 minutos, já contado no relógio. Rapaz, é admirável e impressionante. Inclusive é o seguinte, né? Por causa por causa do preciosismo do texto, né? Por causa do preciosismo do essa texto, poesia ela é do muito inteiro. teatral, né? Uhum. Porque se nós formos contar nos dedos, são 4 pessoas que participam do texto, né? Uhum, 4 personagens. O narrador, Cristo, Judas e o remorso, né? Que é a consciência de Judas. Parabéns, Bruno. Parabéns. Muito obrigado. A presença hoje de Bruno Silveira. A gente volta já. Voltamos com a presença do advogado Bruno Silveira. Bruno, você nos surpreendeu com sua memória prodigiosa na resta da Poesia, caridade e justiça, justiça. caridade e justiça, né? Exatamente. Mas vem cá, e você lida com a justiça. A gente aprende que a gente associa o direito com a justiça, e o direito não necessariamente se ocupa da justiça, ele se ocupa do regramento jurídico. Se a coisa Exatamente. está dentro da regra, está dentro da norma, se a norma é válida, blá blá blá, Perfeitamente. blá blá blá. Né? Como é que você se depara aqui no Espírito Santo com essa questão específica da corrupção? Eustáquio, a corrupção aqui no Estado do Espírito Santo, infelizmente, ela é um problema que, volta e meia, ela paira no sistema judiciário, sobre os advogados. Nós precisamos, eu sempre falo para colegas, para familiares e para as pessoas que me ouvem, que as instituições elas precisam ser fortes, elas precisam ser intolerantes com qualquer tipo de corrupção. Infelizmente, o judiciário novamente está sendo alvo de uma opinião pública muito negativa em virtude desse episódio que ocorreu atualmente em relação a dois magistrados que foram afastados e, infelizmente, precisaram ser presos preventivamente para não influenciar nas investigações. Afastado por suspeita. Suspeita de corrupção passiva e vendas de sentença. Isso eu posso falar porque isso já foi publicado nos meios de comunicação e, felizmente, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo ele fez questão de se botar à frente, né? Uhum. De frente do escrutínio popular. Então, o próprio Poder Judiciário fez questão de publicar e tornar público essas investigações. Mas parece que as entidades, isso não é só no Brasil, não é só no Espírito Santo, é no Brasil, a gente sempre fala que um dos males que realmente atrapalha e trava o Brasil é o corporativismo. E aí se aplica também, né? As entidades parece que relutam em, às vezes, cortar a própria carne. Cortar a própria carne. Mas e com isso perdem o respeito, perdem a consideração, a credibilidade. A credibilidade. Né? Mas nesse caso pontual, o judiciário ele mostrou para que veio. Ele deu um recado muito direto através dos votos da desembargadora Elizabeth Lordes, um recado muito direto tanto para os jurisdicionados quanto para os próprios magistrados.
que o Poder Judiciário é intolerante contra qualquer tipo de corrupção dentro dos seus quadros. E eu falo também em relação à Ordem dos Advogados, que também estamos sofrendo investigações sobre colegas de favores, prestando favores a facções criminosas. Nesse episódio mesmo dos magistrados, tem colegas envolvidos que estão sendo acusados de envolvimento e que a OAB já sinalizou que também não vai transigir. Não vai transigir. Porque a credibilidade é um patrimônio supremo, né? Quanto mais quando se fala em dignidade das instituições. Exatamente. Tem um ditado antigo que fala que as instituições ficam, as pessoas passam. Agora, você acha que isso é um dado cultural? Como é que é isso? Porque não somos exceção no Brasil, né, Bruno? Não somos exceções. Infelizmente, no Brasil, a corrupção ela é ainda vista como a esperteza. Nesse caso, nesse episódio dos magistrados, eu não consigo conceber que um magistrado que ganhe 30, 40, 50 mil reais por mês ainda tenha necessidade de se corromper. Como um advogado também se corromper em participar de crimes com facções criminosas em troco do vil metal. E a tolerância nesse caso, como é que se fala, a anuência, né? A complacência com isso também acaba representando uma outra forma de transgressão e crime na medida que evidencia uma cumplicidade. Sim. A condescendência, ela também é crime, né? Por isso que falo que existe o crime de condescendência criminosa. Aquela pessoa que sabe que o crime foi cometido e não toma atitude nenhuma e deixa aquilo continuar sendo praticado, né? Mas, nesse caso, nesse episódio, o Tribunal de Justiça e a OAB e tanto o Ministério Público também estão sabendo lidar com os eventos. Já se diz que no Brasil não nos faltam leis, faltam a decisão de cumpri-las. Nós temos um ordenamento jurídico abastado, suficiente, pródigo, né? Você acha que o enquadramento, que a capitulação da corrupção como crime hediondo poderia ser um pouco mais coercitivo e inibir um pouco mais essa nefanda cultura? Eu não sou advogado penalista, mas eu como advogado, eu considero que a pena ela é um meio de persuasão para o não cometimento do crime. Amigos meus penalistas falam que isso não resolve nada, mas eu considero que a pessoa que vai cometer uma conduta criminosa, ela pense duas vezes antes de cometer o crime, quando sabe que o crime é hediondo, que ela não vai ter alguns benefícios que a lei... Ou no mínimo ela está cortejando consequências que podem ser pesadas, né? Exatamente, trágicas, né? Pode ser um pouco inibida. Mas a corrupção, além por enquanto ainda não é considerado como um crime hediondo, mas ela é um crime infamante. E o crime infamante, ela é o crime que ela é tão drástica, tão nociva, que ela atinge a própria pessoa que cometeu o crime. Então, como eu sempre falo, a pessoa que comete um crime de corrupção, ela tem uma mácula social tão grande que atinge tanto a pessoa que cometeu o crime como os familiares da pessoa que cometeu o crime. Grato, Bruno, pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Hoje a presença do advogado Bruno Silveira. Até já.